Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a MyFarm Agrocast. Dessa vez nós vamos conversar com o professor Alencar Zanon. É uma grande satisfação, professor, receber você no nosso podcast. Hoje eu estou na companhia do Nicolas. Vamos conversar um pouco sobre sistemas de produção, sistemas agrícolas e uma série de coisas que eu nem sei falar o nome aqui direito, que é o tal do Yield Gap. Né? Eu estou com um gap aqui muito grande, inclusive, dessa informação. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela parceria, pela oportunidade de conversar com a gente, com todo mundo que acompanha o nosso podcast. E antes de mais nada, né, professor, acho que o mais importante é conhecer, né, quem é Alencar Zanon e conta um pouquinho para nós a sua experiência como professor, né, a sua trajetória, um pouquinho sobre a Field Crop, né, e tudo que permeia esses KMs acumulados aí ao longo do tempo. Show de bola, Antônio, Nicolas, Joel. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês e com todo mundo que nos escuta. Me apresentando, então, sou filho de pequenos produtores rurais do interior de Júlio de Castilhos, onde o Nicolas foi visitar lá o Jardim das Esculturas. Impressionante, né? Uhum. E fiz agronomia, estudei um tempo na Argentina, aí voltei. Durante a minha formação, eu acabei... Meu sonho sempre foi ser professor, Luiz. Mas eu não queria ser um professor muito teórico, eu queria ser um professor mais prático. Então, eu fiquei 2 anos na Emater, que é a Agência Oficial de Extensão Rural do Rio Grande do Sul. Depois fui para pesquisa, coordenei durante 3 anos a rotação de soja em áreas de arroz no Instituto Rio Grandense do Arroz. Investi um tempo também do meu doutorado indo para os Estados Unidos, trabalhando com potencial de produtividade de soja no Corn Belt americano, no estado de Nebraska. Aí voltei para o Brasil e aí fiz alguns concursos públicos para professor. Iniciei a carreira como professor na Unipampa, em Itaqui. Itaqui é na divisa com a Argentina. E desde 2017 eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando com a parte de plantas de lavoura e também potencial de produtividade de culturas agrícolas. Isso pensando mais na parte de professor. Aí o negócio foi andando e tal, e atualmente eu sou consultor do Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado, do FLAR, na América Latina e no Caribe, e também consultor da ONU, da United Nations, em sistemas de produção. E como grandes projetos, hoje nós coordenamos 3. Um projeto é chamado Soybean Moneymaker, presente em 14 estados do Brasil nessa safra, onde a gente foca em conciliar lucratividade e reduzir o impacto ambiental. Da mesma forma, coordenamos um projeto de arroz chamado Rice Moneymaker no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E também contribuímos num projeto chamado Global Yield Gap Atlas. Esse projeto hoje, sem sombra de dúvida, é o maior esforço agronômico a nível mundial para reduzir o yield gap. Está presente em 75 países e nós ajudamos a liderar esse projeto no Brasil e atualmente no Paraguai e também estamos iniciando na Venezuela esse projeto. Que legal. É a primeira vez que eu falo com alguém da ONU, entendeu? Eu estou me sentindo assim, diante de uma baita de uma autoridade, tá? E eu acho que isso é muito legal, essa amplitude, né, que você tem, Zanon, de atuação, tanto a nível nacional, você falou que são 14 estados hoje influenciados por essas redes de pesquisa, atuações no Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Argentina, e de certa forma isso tem uma responsabilidade muito grande. Então nós temos muita coisa para conversar aqui, e uma delas que eu acho que é principal, até para a gente entender, e como a gente é uma empresa educadora, quando você fala que você tinha um sonho de ser professor, cara, o que você imaginava, né? Porque nós somos de educação, aqui é a empresa de educação, e pô, a gente sabe quantas pessoas, no Brasil particularmente, elas não se interessam tanto pelo assunto educação. Então você tem que começar a mostrar para ela que, ó, isso aqui vai te ajudar, né? É um agente, ser um professor, acho que é um agente de transformação, né? De personalidade, de atitude, de mentalidade. Então, quando você fala sobre ser... eu tinha sonho de ser professor. Podia estar tocando as lavouras, né? Do pai aí, né? Filho de agricultor, tal, essas coisas, mas o que vem na sua mente essa responsabilidade em ser um educador? Show de bola, Antônio. Na verdade,
Tem alguns momentos que eu dou umas palestras motivacional para a gurizada. E o nome da minha palestra é Life is a Journey, Not a Destination. Ou seja, a vida é a jornada e não o destino. Então, eu sou filho de agricultores familiares. Meus bisavós eram agricultores familiares, meus bisavós eram. E meu pai se formou em matemática e minha mãe em português. Mas durante toda a vida, a gente morou no interior, lá em São João dos Melos, e meus pais davam aula para o ensino fundamental e tinha uma lavourinha de soja, uma lavourinha de fumo, uma lavourinha de feijão. Aí eu via, né, Antônio, na agricultura familiar o negócio é muito pegado, né? E lá tem muita pedra, tem muito cerro, então era difícil ter uma boa qualidade de vida com a área pequena do meu pai. Na época nós estávamos falando de 10 hectares, então era realmente bem difícil. Mas como meus avós eram agricultores e meus pais professores, eu acabei virando professor de agronomia. Então por isso que a vida realmente, né, é a jornada, né, e não o destino. E mais do que isso, a gente realmente acredita na educação, pensando em formação de recursos humanos. A gente observa que os países desenvolvidos são desenvolvidos principalmente porque tem uma educação forte. Eu voltei da China faz uns 2 meses e aí a gente visitou algumas escolas do ensino fundamental e médio lá. E aí me chamou muita atenção. Primeiro que a gurizada fica todo dia no colégio e dorme no colégio. Ou seja, é internato. A gurizada sai de casa, muito jovem, e vai para a escola. O que a gurizada está aprendendo hoje? Mandarim, matemática e inglês. Essas são as 3 disciplinas obrigatórias. E o restante, o professor e os pais vão decidir quais disciplinas a gurizada vai fazer. Então, eu chego numa escola de ensino fundamental e a moçada se comunica bem em inglês. Hoje eu chego na maior parte das universidades do Brasil, e a gente tem um trânsito grande, e infelizmente, poucos professores se comunicam em inglês. Então, a gente vê que, realmente, para a gente conseguir transformar um país, nós temos que ter uma educação forte. Então, é por isso que a gente segue aí no sacerdócio da docência. Uhum. Inclusive, essa é uma informação bem relevante, né? A gente sabe, por outros meios, né, que apenas 5% da população brasileira tem proficiência em inglês. Então, não estou falando em fluência em inglês, estou falando assim, para conseguir se comunicar, entender bem, né? E isso, eu acredito que limita muitas pessoas ao acesso da informação, né? Porque é o seguinte, por mais que você fale, eu vou traduzir, ter as inteligências artificiais, né, tal, etc. Mas eu acho que não falar inglês, não ter pelo menos uma proficiência, ela te tira muitas oportunidades. E esse é um ponto extremamente importante da gente falar, porque isso é para tudo. E acho que de uma maneira muito, muito legal, por coincidência, hoje eu estive participando de uma prova, né, de corrida. Eu vi lá que, por exemplo, você não sei se você sabe, mas 85% das pessoas não correm. E se você corre acima de 5 km, por exemplo, você já faz parte de 1% da população mundial. Olha que negócio louco. E o que isso tem a ver? O que tem a ver a questão da corrida, né, com o inglês de tudo que a gente está falando? Mais uma vez, a disciplina, ela faz com que o indivíduo ele se torne raro. Esse que é o negócio. Então, se você tem um nível de proficiência, né, de inglês, você fala, né, ouve, compreende, você tem muito mais acessos. Da mesma maneira que uma pessoa que se predispõe a participar de uma competição esportiva, fazer uma prova, também te coloca numa saúde superior. Então você passa a ter mais disposição para fazer as coisas. Então perceba que nada do que, né, te faz crescer, na verdade, vai ser sem disciplina. Isso é um negócio fundamental. E aí quando você traz isso para os cursos de agronomia que nós estamos envolvidos, nas atividades que a gente vê dos representantes de venda que tem mais sucesso em força de venda dentro das empresas, normalmente são pessoas muito o quê? Consistentes, comprometidas com o negócio. E eu acho que isso faz uma diferença gigantesca na formação do indivíduo, da maneira como ele vai ser visto, entendeu? E que tipo de resultado que ele vai deixar no meio onde ele está. Se é um cara que
tenho admiração por essa pessoa, ou não, esse cara faz um trabalho legal, esse cara ganha dinheiro porque ele merece, entendeu? Ou esse rapaz, ele consegue produzir um material muito diferente porque ele tem acesso, ele consegue falar inglês. Eu tenho essa visão, sabe? Hoje, passado 4 anos de companhia, nós estamos indo para o nosso 5º ano agora em 2024, fica cada vez mais claro que assim, ó, se tem algo que diferencia e torna o ser humano cada vez mais raro, é a capacidade que ele tem de ser disciplinado. Então, quem veio da área educacional, como é o seu caso de formação, você tem essa base muito sólida dentro de casa, né? Então, cada vez mais, a moçada que está chegando, né, ela tem uma cultura mais imediatista, né, a informação ela tem que ser mais mastigada, mais processada, e isso vai mudando com o tempo. Então, acho que quando você traz uma referência de China, você tem outra coisa. Não tem como você focar em muita coisa. Então, o cara tá lá, ó, inglês, mandarim e matemática. E acabou. O restante, né, você vai... E nas escolas de agronomia fora do país também é muito assim, né? Uhum. O cara vai fazer, tipo, disciplinas básicas de fisiologia, né? E depois... E aí depois você vai escolher se dentro da fisiologia você vai trabalhar com fisiologia da produção, você vai trabalhar com outras coisas e vai desmembrando. Então acho que é um ponto muito legal de discussão, porque o modelo convencional de educação que a gente tem, eu acho que é por isso que a My Farm Agro existe também, né? O modelo convencional ele talvez já não funcione como a gente gostaria. Então talvez tenha sido importante no passado, onde a base era realmente os acessos eram diferentes, os canais de aquisição de conhecimento eram diferentes, mas, cara, né? Então, por isso que é muito importante quando você traz a referência, e eu queria que você me falasse sobre isso, de ser um professor pé no barro, né? Porque não é um cara extremamente acadêmico. E ser um pé no barro, eu acho que faz uma grande diferença, e é por isso que você tem a visibilidade que você tem hoje, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa mentalidade aí de assim, eu não ser um professor apenas com o de PowerPoint. Perfeito, Antônio, perfeito. Eu acho que, primeiro, e eu gostaria de sensibilizar a todos que estão nos escutando, estão nos assistindo, a gente precisa fazer o que gosta na nossa vida. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Quando a gente realmente descobre o que a gente gosta de fazer, a gente mete um post aí num podcast, num domingo de tarde, está bem faceiro, tá bem feliz. Então, nós precisamos, e a nossa moçada aí precisa entender e descobrir o que gosta. Então, eu descobri que eu gostava da agronomia, eu gostava também dessa parte de ensinar e de conversar com a moçada. Só que eu também via que eu precisava estar conectado à realidade, porque as coisas mudam muito rápido. O nosso ensino formal na universidade hoje, infelizmente, ele já não consegue, muitas vezes, atender a demanda que as coisas fora dos arcos da universidade acontecem. Então, com meu pai, a gente aumentou um pouco a propriedade, tem 40 hectares de soja. Agora, nas férias dele, eu estava lá fora batendo pano, para ver se precisava aplicar para percevejo ou não precisava. Tinha doença ou não tinha doença? Por que sobrou planta daninha? Então, a gente precisa estar conectado. Rodando o Brasil inteiro, para Bahia, Maranhão, vindo para Mato Grosso, cruzando para São Paulo, Paraná, a gente consegue enxergar diferentes realidades, diferentes produtores, e isso a gente tenta levar para a sala de aula. E felizmente a gente tem o reconhecimento. Agora estou voltando de uma gira do Mato Grosso, vou chegar lá em Santa Maria, e estou indo para Santa Maria porque a gente é professor homenageado. E aí, mas tu dá a melhor aula do mundo? Com certeza não, mas eu consigo passar para a gurizada uma ideia do que está passando na lavoura. Quais que são as dores e as angústias dos produtores na lavoura. Por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente viu nessa safra que quem plantou abriu semeadura em setembro e plantou material precoce, é o pessoal que está colhendo aí 10, 15, 20, 30 sacos por hectare, não pegou chuva. Quem plantou depois do dia 20 de outubro, o pessoal vai ter uma boa produtividade. E aí pensando assim, no aspecto prático, isso aí vai ser a aula do próximo semestre. Nós estimamos isso para o Mato Grosso, pensando em estado inteiro. Eu sei que teve uma variabilidade muito grande, mas nós pegamos
Itiquira, Sorriso e Guaratã, no norte. E nós estimamos, quem plantou antes do dia 20 de outubro no Mato Grosso perdeu no potencial produtivo 74 quilos de soja por hectare. Esse é o dado. 74 quilos de soja por hectare por plantar mais cedo na safra 23, 24. Então, Antônio, o que eu levo para a sala de aula? Chega, gurizada. Quem é que foi para o Mato Grosso agora nas férias? Encontrei um aluno meu ontem lá. Ó, esse vai abrir a nossa aula hoje. Todo mundo podia, gurizada. Ele conseguiu, pelo esforço dele, ir para lá. Então, a gente vai falar da realidade do maior estado produtor de soja desse país. Então, vamos para a aula nesse sentido. Então, Antônio, eu vejo necessidade e gosto muito de realmente estar conectado com o campo, com o produtor, com as empresas, com o setor produtivo, para dar uma aula aplicada. E como eu dou uma aula mais para o final do curso de agronomia, eu consigo reproduzir mais ou menos uma ideia da lavoura para a sala de aula. Excelente. Professor, e nesse sentido de ser tão amplo, né, essa área de atuação, e pelo fato do senhor ser filho de produtor rural e agora trabalhar na Universidade Federal, como que o senhor vê, por exemplo, o uso da internet como um meio de disseminação de educação, né? Tanto como se fosse para o seu pai como para os seus alunos, né? Como que isso seria mais aplicado? Eu acho que é uma excelente alternativa, ouvindo o Antônio comentar, a gente vem lá do interior do Rio Grande, né? No interior do Rio Grande não é fácil a gente ter acesso a determinados professores que são muito bons, que estão principalmente no estado de São Paulo, e nós lá no interior do Rio Grande Velho, lá em São João dos Melos, onde o senhor foi, Nicolas, lá não é fácil, mas lá chegou a internet. Então nós estamos falando do interior do Rio Grande do Sul, lá nós temos internet. Então a gente consegue hoje transmitir muito conhecimento pela internet. Nós mesmos, nas redes sociais da equipe Field Crops, nós temos tentado levar o conhecimento para o produtor. Então, passar um pouquinho da realidade aqui do Mato Grosso. E a gente tem visto assim, ó, que é uma oportunidade muito boa. Pensando na pessoa que está lá no interior do Rio Grande ou no interior do Maranhão, acessar essa informação e principalmente acessar uma informação de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Porque, infelizmente, por um motivo ou por outro, por exemplo, a localização geográfica, a gente não teria condições de acessar. Então, isso realmente é muito importante, porque nós precisamos ter senso crítico. Senso crítico é saber o que o professor Alencar está falando é verdade ou é mentira. Como é que a gente sabe isso? Estudando. Aí volta a questão da educação. E se a gente tem meios para buscar a melhor informação, nós temos que fazer investimentos para acessar essa informação e a partir daí nós tomar decisões na nossa vida. Não com a opinião do vizinho, mas sim com o que melhor tem de ciência disponível hoje. Certo. E nesse ponto deve ser interessante você ver como que a aceitação dos produtores está mudando, né, professor? Porque, pelo outro lado, né, você tem os alunos que ficam no TikTok e estão conectados o tempo inteiro e está com uma dispersão de atenção, né? E nesse ponto, você acha que, por exemplo, uma educação mais rápida ou mais acessível pode facilitar também com que as pessoas criem esse gosto de voltar a estudar depois que saem da universidade? Sim. E sim, eu acredito que sim, porque a moçada vai ter pouco tempo. A vida de todo mundo hoje é muito corrida, né? A gente praticamente não tem muito tempo para sentar numa sala de aula formal e dedicar aí um turno, 2 turnos para estudar. Então, se a gente conseguir meios que consigam transmitir uma informação sólida num período curto, isso com certeza vai ajudar muito. E também, pensando no agro, né? Pensando no produtor hoje, o produtor tem aquele que está em cima do trator, tem aquele que está em cima da plantadeira. Então, ele poderia lá, na minha época, a gente sintonizava a rádio 97.3 Jacuí FM e escutava bandinho o dia inteiro, música e música. Hoje a gente até segue escutando, mas a gente pode baixar um podcast e, no meio de uma bandinha e outra, nós ter acesso a uma informação. Então, a gente tem a capacidade de ser mais eficiente no uso do tempo. Para mim, sair de Santa Maria e chegar até em Sinop, isso aí foi 12 horas. Essa informação, teoricamente, ou esse tempo seria um tempo perdido, eu estaria viajando. Mas se eu me planejar, baixar um podcast, baixar uma aula, eu posso ir no avião e eu tenho um pouco de medo, eu me interto, vou escutando ali a aula, vou escutando o podcast e me interto. Quando eu cheguei, nem sinto muitas turbulências. Então, permite a gente ser mais eficiente. E hoje nós precisamos ser mais eficiente. A gente tem competição e a gente precisa ser mais eficiente. Isso é bom para todo mundo. Eu acho que a gente
chega no momento que, com o advento, lógico, da internet, das redes sociais e etc., você compete muito mais por atenção. Então, os modelos que eram considerados convencionais, eles ficam mais restritos, né, em relação à quantidade de pessoas que você consegue impactar. Então, por exemplo, fato real, sem problema nenhum falar sobre isso. A gente já mediu, através dos nossos alunos, por exemplo, da Farmflix, qual era o tempo que a pessoa precisava para concluir uma série dentro da plataforma. Em diversas composições. Então, vamos lá. Um conteúdo de 3 horas, 180 minutos, dividido em episódios. Uhum. Qual que é a taxa média de progresso dos alunos? Um conteúdo de 2 horas, mesma coisa. Um conteúdo de 1 hora. Então, o que acontece? Os cursos que eram até 1 hora, taxa de progresso assim, ó, lá em cima, colada no 100%. O cara finaliza o curso. O conteúdo postado de uma outra maneira, só que com 2 horas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí. Gravamos um conteúdo com você de 120 minutos. Se eu pegar e dividir isso daí em duas séries de 60 minutos, a nossa taxa, né, de conclusão disso daí, ela vai ser quase 2 vezes maior do que se postasse só uma série de 120 minutos. Isso aí, assim, ó, medido. E como nós começamos na pandemia, as coisas também mudaram com o advento da pandemia. Então, quando a gente fazia uma série, né, a nossa série tinha de 15 a 20 minutos. O episódio tinha de 15 a 20 minutos. Passado o primeiro ano, nós vamos ver que diminuiu. Então, o consumo passou para 12 a 15. Hoje a gente já fala de 8 a 10. Entendeu? Então, é mais fácil eu fazer 10 episódios de 6 minutos do que um único episódio de 60 ou 6 episódios de 10. Você vai causando um pequeno estímulo na pessoa e forçando ela à conclusão. E isso é muito importante, porque você leva a pessoa do ponto A para o ponto B. E aí ela aumenta o seu nível de percepção de valor do negócio. E vai mudar mais ainda, tá? Nós vamos ver, de uma maneira não muito distante, o conteúdo sendo postado, como a gente vê pelo Instagram, no formato de Reels. Então o cara vai fazer um curso, ele vai receber uma informação através do Reels no Instagram. Entendeu? E aí vão ser episódios de incríveis 30 segundos. Vai existir. Essa semana eu estava conversando sobre uma coisa que, assim, a gente tem que observar o comportamento do consumo das pessoas. Quem domina, quem tem comunidade, quem tem entendimento sobre as pessoas que socializa, né? Quando você ouve a sua audiência, você tem vida longa. Nós, em 2019, nós começamos com um podcast. 2019, cara. Não tinha nem coisa. Nós fomos, acho que, um dos primeiros caras a fazer podcast no agro. 2 episódios lá. Foi feito com o Felipe Moura e com o Márcio Graça. Isso aí, se bobear, tá no YouTube aí, nós até arrancamos, porque dá até vergonha. Mas você imagina se nós, em 2019, quando começamos com o podcast, tivesse conseguido gravar, porque na época ninguém podia viajar. O quanto que esse podcast que nós estamos fazendo aqui hoje, ele seria maior. Né? Tô dando uma referência. Cara, de repente nós tínhamos o Flow do Agro aqui, né? Que é hoje um baita de um negócio gigantesco. Então, 4 anos atrás, não se falava em podcast, cara. Quando você viu alguém falando assim, eu era consumidor de podcast? Muito pouco. E hoje? Tem o podcast da MyFarm, tem do outro cara, tem do outro, convite de podcast pra gravar. Cara, é um meio que as pessoas gostaram e que se adaptaram ao agro, principalmente. O cara tem uma distância para percorrer, ele baixa o podcast e tá ouvindo a nossa conversa. A nossa conversa tem sonância, então hora eu falo, hora você fala, hora ele fala. Né? A gente bate uns termos, às vezes, mais comportamentais, hora volta pro termo agronômico, que é o que faz parte da vivência da pessoa. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que, com o passar do tempo, ficou muito mais claro que a estabilidade realmente ela não existe. Então, nós já estávamos conversando até no bastidor sobre modelos educacionais que a gente vê que, caiu absurdamente. Só que as pessoas aprendem de diferentes maneiras. Então, tem gente que gosta do podcast, tem gente que gosta de assistir uma série da Farmflix, tem o cara que gosta... Audio, né? Então, cada um tem uma maneira. Então, a gente tem que se atentar a isso e entender que existe dinamismo. Talvez o que nossa geração
foi acostumada de aprendizado, é totalmente diferente. Eu e você, talvez a gente não tenha dificuldade para assistir uma aula online ao vivo de 2 horas da pessoa. A gente assiste numa boa. Agora pega uma geração mais nova. Cara, esse cara consegue ficar 2 horas lá assistindo uma aula. E ainda se ele teve uma experiência ruim na pandemia, porque tinha professor lá que não sabia nem ligar o webcam, a experiência desse cara foi péssima, que ele fica averso, né? Não quer ver o curso online de jeito nenhum. Então é muito importante a gente estar constantemente se atualizando. Eu acho que isso daí é um negócio fundamental, né? A gente enxergar isso de uma maneira mais nova. E acaba sendo responsabilidade de quem está educando se adaptar, né? Porque se você vai esperar das pessoas que elas se adaptem ao seu modelo, é um negócio simplesmente irreal, né? Esse é um ponto que eu anotei enquanto o Antônio comentou agora, né? Justamente isso. E o que acontece, né? Se for pegar, por exemplo, assim, os nossos professores, essa moçada, uma parte significativa, fez o doutorado fora do Brasil. Eu lembro de um professor na minha banca de doutorado me dizendo assim, ele me perguntou na qualificação quantos artigos eu tinha lido. Eu botando bastante, 100 e poucos. E aí ele me disse que ele fez o doutorado na década de 90, na Alemanha. Ele tinha percorrido todas as bibliotecas de Berlim e na tese dele, que eu já tinha olhado, ele tinha citado 961 artigos. Puxa. E aí vocês imaginam o modelo de formação desse professor, né? Aí como é que um cara desses, que tem uma formação e um conhecimento muito grande, vai entender como é que essa gurizada pensa isso? Como é que é o dia a dia de um agrônomo? Então, a questão de nós estar atento a quem está do outro lado, mas o cara tem um conhecimento tremendo, beleza, o problema é que tu tem que transmitir o conhecimento, senão não adianta de nada tu ter um monte de conhecimento. E aí eu acredito, né, Guris, que tem uma complementariedade bem interessante entre a universidade formal e as ferramentas que a gente tem hoje como a Farmflix. Ou seja, se complementa. Quem pode e tem condições para cursar uma universidade, espetacular. Depois, a gente precisa se atualizar constantemente, e quem não teve a oportunidade de frequentar uma universidade, tem toda a oportunidade de buscar informação, buscar conhecimento nas plataformas digitais. Eu também enxergo isso. Hoje nós temos uma base, né? Praticamente assim, 10% dos nossos clientes são estudantes. Eu costumo dizer para o Antônio, a gente não tem que esquentar muita cabeça com o público em si, porque esse cara ele já consome material na universidade diariamente. Então, às vezes, a gente vai pegar aquele que é mais interessado, aquele que tem um cunho um pouco mais técnico, aquele que quer contribuir, talvez, próximo da sua graduação com o pai que é agricultor. Então, existe né, uma fatia de pessoas que já buscam esse modelo. Mas então, né, vamos fazer, tá dentro da universidade, tá tudo bem. Eu confesso, até brinco, né, falo pra todo mundo, eu não sei se eu ia assinar a Farmflix se eu tivesse na faculdade, porque eu tava preocupado com outra coisa. Eu passava o dia inteiro no estágio, estudando essas coisas, talvez eu quisesse, né, gastar o dinheiro que eu tinha indo pra uma festa, fazer um negócio. E tá tudo bem, cara. São fases. E a gente até tem algumas iniciativas educacionais focadas em estudantes. Que legal. Tipo assim, totalmente gratuito, né? O projeto do Conexão Agronômica. Então, também podemos colocar aí o Conexão. Quem tiver mais interesse depois pode pesquisar sobre o Conexão Agronômica. Mas tudo tem as suas fases do negócio. E quando você diz sobre se atualizar, uma informação bem legal é que assim, um profissional que se forma hoje, ele precisa de pelo menos 20 horas de educação apenas para ele se manter atualizado. Isso eu não estou falando de dados recentes, não, de inteligência artificial, que eu acho que muda da noite para o dia. Mas até então, um profissional, apenas para ele se manter atualizado sobre o que muda de um sistema de um ano para o outro, de uma safra para outra, etc. Cara, esse cara precisaria de 20 horas de estudo anual. Aí a pergunta é, quem, né, dessas pessoas aí tá olhando para essas 20 horas anual? E não é muito, tá? 20 horas anual, a gente tá falando que é menos de 30 minutos por semana.
Acontece que a gente tem que competir com tantas distrações no negócio que a gente não consegue nem cumprir essas 20 horas. Entendeu? Então, até você comentou sobre a ideia da Farmflix, é um dos objetivos nossos. São episódios mais curtos, então a pessoa em 60 minutos ela consegue receber uma informação de qualidade, né? Indo do ponto A para o ponto B, sem ficar com muito rodeio, porque é o modelo que as pessoas entenderam que elas querem aprender. Então ela não quer ler a história da genética para entender até a hora que chega no material mais plantado do Brasil esse ano. Ela quer saber, o material mais plantado do Brasil hoje é feito em qual janela, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele não quer saber quem que fez. É meio triste, às vezes, você fala assim, a história ficou um pouco para trás, mas com tanta coisa para dispersar, o cara vai direto no ponto. E aí, depois você vai buscando as próximas camadas de conhecimento. Então, vocês que desenvolvem um trabalho muito específico, às vezes, de mentoria, de coisa, você percebe pelas próprias perguntas que o cara ele te faz, às vezes até na caixinha do Instagram. Você, qual é o melhor produto para isso? Como que eu faço isso? Então ele não quer o rodeio do negócio. Não quer ferramenta, né? Ele quer pronto. E aí depois você vai desdobrando isso em etapas, né? Eu acho que isso vai ser importante. E quem não estiver adequado ao modelo vai ser o cara que ele vai ficar para trás. As pessoas vão deixar de acompanhar essas pessoas. É triste, mas é verdade. Então você tem que se adequando ao que acontece no seu dia a dia. Eu penso muito sobre isso. Só, cara, eu brinco, né? Cara, a gente tem que pensar até o modelo. Como é que eu quebro o meu próprio negócio? Porque o negócio é tão dinâmico, cara, que é melhor eu pensar numa maneira de acabar com o meu próprio produto antes que venha um concorrente aqui, leva o mercado, leva todo mundo junto. Você fica totalmente para trás, cara. Então, falei para vocês anteriormente, né? A My Farm Agro está lançando a Farmflix Premium, né? Que é um modelo complementar à Farmflix que você já conhece. Então, além dos conteúdos gravados, os mais de 90 cursos já publicados, a gente trouxe aulas online ao vivo para o modelo Premium, passando pelo intensivo de milho, fisiologia, controle biológico, proteção de plantas, soja e etc. Nós entendemos que as pessoas têm demandas diferentes. Então tem gente que vai consumir aquele conteúdo mais rápido e tem gente que vai consumir um conteúdo que está buscando algo mais. Aquela pessoa que busca algo mais e quer uma proximidade com o especialista, quer fazer uma pergunta, a gente vai oferecer opção para ela também, né? Porque a gente entende que nem o que seria do azul se todo mundo gostasse só do verde, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar também. Então, tem pessoas, assim, não podemos generalizar que todo mundo é desinteressado, que todo mundo... Não, pelo contrário, cara. A questão é que vai ficar cada vez mais selecionado, vai ficar cada vez mais claro quem, de fato, né, vai ser um profissional de referência, aquele cara que vai ser mais buscado pelas empresas no mercado. Fala pra mim que você não recebe toda semana ou todo dia você não recebe, tô precisando de um cara para trabalhar aqui no tal lugar. E ou você indica o mesmo, entendeu? Ou você fala, puxa, eu tenho que pensar aqui, porque eu acho que eu não tenho uma cara muito pronto. Tô errado? É isso aí, Antônio. E eu vejo que esse é o ponto fundamental. E por falar em Farmflix, né? Você está produzindo uma série com a gente, né? E eu queria entender o que nós vamos buscar, porque é a primeira vez que nós vamos ter uma série na cultura do arroz dentro da plataforma. Então a gente quis inovar no segmento. Não sei se é muito frequente essas solicitações também para outras empresas de educação, mas é a primeira vez que nós vamos ter um conteúdo focado na cultura do arroz. O que o nosso assinante ali ele pode esperar do material, Alencar? Show de bola. Antes de te responder essa, Antônio, gostaria de reforçar para a moçada que está nos escutando, e é o que eu faço toda aula, e te escutando, Antônio, eu acho que vou ter que até dar uma remodelada. Porque o que eu faço? Eu mando para a gurizada, domingo eu dou aula de segunda de manhã, domingo eu me dedico, eu vou para a literatura e olha, o que tem de bom eu mando para a gurizada, já vão ler, gurizada. Eu estou atingindo 10% da turma que vem para a aula ler. Professora, namorada, professora, ajudei o pai, professora. E a gurizada não lê. Então, enquanto tu falava, eu estava pensando. Talvez eu faça um vídeo e mande para a gurizada para verificar se eles vão se motivar mais. Mas também eu lembro, eu fui professor visitante da Universidade Nacional de Entre Rios, da Argentina,
E lá tinha o maior consultor de arroz da Argentina, já que vamos entrar em arroz, em nutrição de plantas. O professor César Quinteiro, nosso grande amigo. E eu perguntei, professor, o que o senhor faz, professor? O que o senhor fez aí ao longo da jornada para ser hoje uma das maiores referências em arroz? E aí ele me disse, olha, Alencar, toda semana eu estudo 1 hora. Toda semana eu estudo 1 hora. Então eu anotei aqui as 20 horas por ano. Aí eu fiquei imaginando o professor César, né? Eu não me lembro bem quantas semanas tem um mês, mas tem um ano. 52. 52. Então ele estuda, vou botar aí 52 horas por ano. Hoje ele é o maior consultor, sem sombra de dúvida, de nutrição em arroz na Argentina. Há quantos anos? Ele deve ter... Então, você, ó, há quantos anos fazendo 52 horas? Isso aí, vamos botar 30 anos por baixo. Entendeu? É por isso que ele é o cara. Sim, não é porque Deus gosta mais dele. Então, novamente, cara, extremamente disciplinado, consistente, entendeu? E com metas alcançáveis. Então, eu falei, cara, ele não tá pedindo pra você fazer 2 horas, 3 horas, não. Eu falei, cara, 1 hora. Se você não conseguir se organizar hoje, trabalhando numa empresa de alta performance, né, em agricultura, você não conseguir reservar um espaço de 1 hora pra você... Né, Uma semana? Uma semana, cara. Sim. Na verdade, você tem que sentar lá e repensar tudo que você tá fazendo na sua vida. Porque é verdade, cara. O cara fala que ele não tem 1 hora. 1 hora é impossível. É impossível. E eu já fiz essa conta, o seguinte, você sabe por quê? Porque se eventualmente, essa pessoa acordar, não precisa ser na sexta deixa ele dormir na sexta flex dele, tá? Mas se ele pegar segunda, terça e quarta e ele acordar 15 minutos antes do horário que ele tá conversando, ele arruma 1 hora. Sim. Então, assim, não dá pra você aceitar esse tipo de coisa. Pra quem quer fazer um negócio diferente, tá? Então, mas eu tenho que... Não dá, tá? Que assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Não dá pra acordar cedo. Dá, e tem fase. Então tem fase que você tá lá, pô, agora eu tô começando minha carreira, quero me dedicar. E depois você vai dar uma relaxada e tá tudo bem. Eu acho que todo mundo tem esses pontos. Mas assim, a todo momento você tem o up and down. Subidas e descidas. Então tem um momento que você tá super motivado. Por exemplo, eu fazia 3 anos que eu não fazia exercício físico nenhum. Aí voltei a fazer exercício físico e falei, cara, que legal. Minha energia foi lá em cima. Só que é o seguinte, não é sobre o tempo que você consegue se manter em alta performance. É o como que você lida com os momentos que você não tá motivado. Então você tem que diminuir as montanhas-russas, cara. Né? Porque no momento que às vezes você tá na baixa, é muito mais fácil pro seu cérebro fazer, cara, acordar mais cedo, fazer exercício, correr na rua, você tá ficando louco. Né? Acordar mais cedo pra aprender sobre Biologia. do arroz, velho. Vai se lascar, Antônio. Não vou fazer. Entendeu? Só que quanto mais frequente é o período que você tá em baixa, cara, mais difícil é de você retomar o negócio. Então, por isso que a todo momento você tem que ir trocando desafio, trocando tema, sabe? Isso daí vai dando um gás maior pra pessoa se manter. Então, eu tenho muito disso, tento passar dentro da empresa. Então, uma curiosidade, você sabia que nós nunca tivemos um pedido de demissão na empresa? Eu já tive que mandar a gente embora. Tá? Porque também não é fácil acompanhar a coisa. Mas nós nunca tivemos um pedido de demissão no cara. E eu fico muito perguntando sobre isso. Falo assim, cara, o que a gente consegue fazer e numa empresa totalmente descentralizada como é a nossa, para que as pessoas, né, elas sejam consistentes no trabalho e queiram ficar? Você tem que diminuir a quantidade dos momentos que ele fica no momento e fala assim, puxa, hoje foi ruim meu serviço. Hoje não foi legal. Entendeu? E isso é porque você vai acumulando, cara. É como... Você que é um especialista, e trouxe até um presente para nós muito legal da Ecofisiologia da Produção. Tem aquele... Eu não lembro quem fez esse gráfico, não me importa agora, tá? Mas ele mostra que assim, a frequência e a intensidade do estresse, né? Ele mostra para você sobre o seu potencial produtivo. Ele correlaciona, não sei se você lembra disso, o risco e a alta produtividade. Então, o que mostra para nós aquilo ali, ó? Então, quanto mais frequente, né, e mais intenso o negócio, maior é o dano. Então, um pequeno estresse, se ele for brando, ele pode servir como um estímulo. Puta, cara, eu não fui tão bem hoje, mas amanhã vai ser um dia melhor. Agora, se esses pequenos estresses eles são
não são de grande intensidade, mas eles são muito frequentes, eles também podem causar o mesmo problema do único estresse, mas muito intenso. Então, eu trazendo um pouco do agronômico para o dia a dia, mas é o seguinte, cara, como que eu consigo diminuir os pequenos estresses dentro de uma empresa ou dentro da minha vida se eu quiser organizar algo a mais? Né? Eu fico imaginando, não dá estresse conduzir 14 localidades, né? Só de soja, né? Não dá. O cara faz uma coisa, não fez a aplicação que deveria fazer, não passou o dado como deveria. Dá os seus estresses, né? Bastante. Então, acho que todo o nosso contexto, de tudo que nós estamos falando aqui, é sobre um pouco sobre a constância, sobre a disciplina que o cara tem, como é que você liga com os momentos ruins, porque não é 100% agradável. Nós somos adultos, nós precisamos fazer o que precisa ser feito, né? E não apenas o que a gente gosta. Gostar é importante. Puta, eu adoro. Estamos aqui de maneira bem tranquila, estamos num domingo, né? E tá todo mundo feliz de vir aqui conversar e transmitir conhecimento para alguém. Então, quando você fala assim, e acho muito legal, cara, porque o Nicolas, a gente teve convívio com grandes especialistas dentro da Exalc, que são referência até hoje. Pô, você pegar um professor falando sério, eu tive aula com esse cara de milho, pra mim, é a melhor aula de milho que eu já tive na vida. Né? Show de bola. Aí você pega um professor Witt, puta enciclopédia, onde você leva ele, qualquer curso que você coloca do professor Witt, cara, bomba. Né? Pega um Ederaldo do algodão, do chavegato. Então você tem os caras que eles arrastam a multidão, né? Aí você começa a observar o comportamento desses caras, eles são muito consistentes, eles são muito disciplinados, né? Então eu acho que isso faz uma diferença gigantesca, né? E acho que dentro do nosso bate-papo, observa que tem muito ponto em comum, né, cara? Tipo assim, cara, é muita rede de pesquisa, é muita gente, é muita responsabilidade. Olha quantas pessoas você impacta nas suas redes sociais e fazendo isso de uma maneira muito gratuita. Uhum. Então, quando você pergunta assim, domingo vou me enfiar a cabeça no livro e vou mandar pra gurizada e vou falar pra eles lerem. Meu amigo, faz uma brincadeirinha, é o seguinte. Moçada, eu acabei de postar um vídeo novo no Instagram e amanhã eu vou perguntar sobre ele. Pergunta se a sua taxa de pessoas que vai comparecer e pega o artigo. Uhum. Só que deixa ele de uma informação anti-burra. Que até aquele aluno mais burro seu da turma, ele vai entender. Entendeu? Deixa o mais anti-burro possível. E fala, galera, é o seguinte, postei um vídeo novo lá no Instagram, queria que você desse uma olhada avaliada. Top, vamos meter. Agora, faz, 11 de março. Você vai ver, cara, você vai ver. Vai ficar. É outra realidade. Cara. Sim. Né? Agora, se você fizer isso com a rede de produtor que você está fazendo, ninguém vai responder também, porque ninguém está acompanhando, né? Então, aí eles já são outro modelo. Isso aí. Professor, nisso que você trouxe é muito legal, porque tem um professor que eu acompanho muito nas redes sociais, ele fala muito sobre como o foco é treinado. E você não estar focado também é um hábito, né? E é muito difícil você quebrar hábito desse jeito. E o que ele fala, principalmente para as pessoas mais novas, é sempre de você ter recompensas. Então, ficar na rede social o dia inteiro é recompensador, porque elas são engenheiradas para fazer isso, que você se sinta recompensado e passe mais tempo lá vendo anúncio, né? Então, eu acho que isso aqui é muito adaptável até para a frase que você trouxe, né? Que a frase aproveite a jornada, né? E não o destino. Então, também recompensa a jornada e não o destino, né? Então, cada pequena recompensa que pode ser uma estratégia para os seus alunos, mas também uma estratégia muito em uso da internet. Então, às vezes, a pessoa está lá assistindo um curso de 8 minutos, que é um tempo bem acessível, que qualquer pessoa consegue ficar focada por 8 minutos, né? E aí, no final, ela ganha uma medalhinha, por exemplo. Uma medalhinha na internet que não vale nada, mas a pessoa fica feliz de ter uma recompensa. Professor, nós seguimos aqui conversando muito sobre comportamento e a gente acabou esquecendo, né, novamente, que queria retomar sobre a nossa série na Farmflix, né? Você fala muito sobre yield gap, sobre alta produtividade e brincadeiras à parte, lógico que a gente tem conhecimento sobre o que é o yield gap, mas o que a gente pode esperar sobre esse conteúdo que está sendo produzido, né, que está chegando como uma grande novidade na Farmflix desse ano? Sensacional. Inicialmente agradeço muito a oportunidade de estar participando da Farmflix, realmente estou muito feliz. E para o pessoal que está interessado no arroz, realmente uma cultura muito importante, né? Depois do milho, ela vem ali pau a pau com o trigo, pensando em produção mundial. E nós vamos trazer um pouco da parte teórica da cultura do arroz e da parte prática. A gente tem vivenciado bastante a realidade do arroz, viajado um pouco para a África, para a China, para os Estados Unidos. Conhecemos bastante, temos vários projetos com arroz na América Latina.
e moramos praticamente dentro de uma lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, nosso maior estado produtor. Sabemos também, estamos mais atentos agora ao arroz de terras altas, o arroz de sequeiro, pela valorização do nosso produto. Então nós vamos entender, primeiro, qual que é o potencial produtivo, ou seja, o quanto que um produtor de arroz pode produzir, estando em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ou estando na Lagoa da Confusão, em Tocantins. Então, qual que é o máximo? O máximo ele vai ser definido pelo ambiente e pela genética. Então, vamos para 2 exemplos aqui muito claros. Por exemplo, um produtor no Rio Grande, nessa safra, ele tem um potencial de 15 toneladas. Um produtor aqui na Lagoa da Confusão vai ter um potencial de 11 toneladas. Qual que é a diferença? A radiação solar. Então, nós vamos entender um pouquinho como é que se chega nesses valores e, principalmente, as bases. Por que na Lagoa da Confusão é 11? Por que em Uruguaiana é 15? Qual que é a explicação para isso? Da mesma forma, conhecendo o potencial, a gente vai diminuir da produtividade média. Então, um produtor que colhe 10 toneladas por hectare, no Rio Grande do Sul tem um gap de 5. 15 menos 10, 5 toneladas por hectare. O produtor que está colhendo 10 toneladas na Lagoa da Confusão, ele tem o gap de 1 tonelada. Então, a gente vai introduzir um pouco mais o conceito de eficiência, que seria o próximo nível da agricultura. Não olhar mais o quilo por hectare, mas o quanto ele colheu daquilo que ele poderia ter colhido. Então, um produtor colheu 10 de 15, outro produtor colheu 10 de 1, 10 de 11. Essa diferença de um gap de 5 toneladas no Rio Grande ou 1 tonelada na Confusão, ela é explicada pelas causas ou pelos fatores que promovem o yield gap. Então, já introduzimos um conceito. Yield gap é a diferença entre o que o produtor poderia produzir na lavoura dele, super bem manejado, e o que realmente ele produziu. Então, um menos o outro é o yield gap. Determinado yield gap, nós precisamos entender os fatores que determinam o potencial, os fatores que limitam o potencial e os fatores que reduzem o potencial. Então, o que determina é ambiente genético, o que limita é nutrição e o que reduz é planta daninha, inseto e doenças. Então, a gente vai estar explanando quais são as causas que promovem perda de produtividade na lavoura de arroz. Excelente. Aqueles que quiserem acompanhar, né? Além disso, o professor Alencar Zanon vai estar presente, como eu disse para vocês, nas nossas aulas da Farmflix Premium, tá? Tá online, ao vivo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a ecofisiologia da soja. Provavelmente vamos falar sobre o yield gap. E nos presenteou aqui com esse livro, né? Acho que a temática de tudo que pode ser abordado lá pode estar resumido nessa literatura, né, professor? Gostaria de agradecer pelo presente. E fala para nós, professor, onde que as pessoas conseguem acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Afinal de contas, para nós é uma grande satisfação. Ainda bem que deu certo a gente gravar com você. E como que as pessoas podem buscar mais informações a respeito do seu trabalho? Show de bola, Antônio. Pensando nos livros, quem quiser acessar os nossos livros de ecofisiologia de soja, ecofisiologia de milho, ecofisiologia de arroz, pode acessar www.equipefieldcrops.com. Tudo junto, www.equipefieldcrops.com. E também nós temos as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, é só colocar lá, Equipe Field Crops, e a gente disponibiliza aí o que nós viemos fazendo ao longo de todo o ano. Como nós somos uma equipe que está voltada para a educação, que é formada por instituições que estão focadas em ensino e em pesquisa, nós temos lá informação 365 dias por ano. Então, nesse momento, nós temos aí uma gurizada indo aqui, na verdade, saindo de Rondônia, indo para o MS, e outra gurizada saindo de Minas e indo para Tocantins, para acompanhar essa vida e, principalmente, não somente o resultado no final, mas conhecer toda a história. A gente convida para acompanhar as redes sociais da equipe Field Crops. E, novamente, Antônio, Nicolas, Joel, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse domingo de tarde. Nós que agradecemos. Vamos deixar o link aí dos livros da equipe Field Crops dentro da descrição do vídeo. Agradeço, Nicolas, pela companhia, professor, e você que nos acompanhou nesse episódio de podcast até aqui. Grande satisfação, encontramos muito em breve no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.